Então o conserto é consertar o obsidiado, o perturbado, consertar ele e orientar o mal. Muitas vezes o mal, o espírito mal, ele se converte primeiro que o doente, primeiro que o obsidiado, e ele deixa de ser o espírito obsessor, o espírito dominador. Mas ele deixa de ser, vai embora. Mas outro vem, porque o obsidiado continuou doente, continuou perturbado. Então, não há como tirar falanges, obsessões gratuitamente de forma fácil. Não estou dizendo gratuitamente porque tem que pagar. Gratuitamente no sentido de não se esforçar, de não ter que se sacrificar por isso. Não existe milagre nesse sentido. Se você tem uma mesa suja de doce e está cheia de mosca, não adianta você tocar as moscas com uma toalha, botar tudo para fora e fechar as janelas. Fechou a janela, as moscas ficaram do lado de fora. Mas se a mesa continuar suja, a primeira brechinha que tiver na janela ou em qualquer fresta, as moscas vêm de novo, que a mesa continuou suja. Então o caso da obsessão, da perturbação pelos espíritos inferiores, é de mesa suja, é de ficha suja. Está na moda, é de ficha suja. É só o indivíduo de ficha suja capta a sujeira que vem da espiritualidade. Os ficha limpa jamais. Então o que você tem que fazer com ficha suja? Limpar a ficha. Se corrigir, passar uma revisão, uma reciclagem em todo o procedimento mal que esteja sendo cometido. Aí pronto, você abre as portas para o bem, abre as portas para os bons espíritos. Bom, a grande contribuição que o Espiritismo tem a dar é o esclarecimento de que a gente precisa da reforma íntima. Sim. Porque se a gente continua orgulhoso, vaidoso, ciumento, egoísta, é claro que nós vamos sofrer a influência de espíritos que estão desencarnados, que também continuam com essas paixões, com essas dificuldades. Então, o Espiritismo nos ensina e contribui de uma forma muito grande para esse processo de desobsessão, exatamente nos explicando, nos esclarecendo que a gente precisa se reformar, né, Zé Manuel? A gente precisa trabalhar o nosso espírito para deixar de ter esses vícios e essas paixões que são esse atrativo para os espíritos inferiores que também continuam com essas paixões. E como nós estamos falando de influência, né, de espírito, essas coisas, a Marisa de Olaria faz a seguinte pergunta: quando mandamos celebrar uma missa, o desencarnado recebe esta graça, né, como ela chama aqui, através da oração? Marisa, com certeza recebe, Marisa, com certeza. A oração é universal, a oração não tem religião. O sentimento, a oração deve ser a expressão do sentimento. E o sentimento é captado pela outra dimensão, pelos espíritos, onde quer que eles estejam, porque estamos todos ligados num fluido cósmico universal, que liga tudo a tudo, em qualquer parte do universo, em que tenha um ente querido seu, que tenha um semelhante seu e que você pretenda essa comunicação, ela se fará instantaneamente. E a oração, sendo bom o sentimento expresso com amor, com carinho, vai atingir, seja através de uma missa, através de um culto, através do que seja. Ontem eu participei de um culto ecumênico na formatura do pessoal da odontologia da Universidade Federal Fluminense, aqui em Friburgo. Foi lá no Teatro Municipal. E eu participei, e no programa, tá aqui, no programa tinha a participação minha, do reverendo, da Igreja Católica. Então eu constei aqui como representante, como padre, como representante da Igreja Católica. E eles ficaram preocupados e tal, em consertar. Não, quando eu comecei, porque eu fiz a abertura, quando eu comecei eu toquei logo nesse assunto. Olha aí, meus amigos, eu estou constando aí como padre, representante da Igreja Católica, porque não faz a menor diferença. Em matéria de ecumenismo, nós não podemos destacar a religião mais forte, a religião maior, a religião melhor, senão não é ecumênico. Então não importa, eu poderia estar representando os muçulmanos, os budistas, eu poderia estar representando os hinduístas, os católicos, os protestantes, não faz diferença. Porque o amor, o que nós queremos aqui nesse culto ecumênico é exortar a que estes formandos recebam e compreendam as vibrações de Deus, do Criador, em todo o universo, que são de positivismo, que são de evolução, que são de amor ao próximo, de solidariedade, de cumprimento do dever, de comportamento ético. Nós estamos aqui todos para isso, todos, independentemente dos nossos títulos, das nossas instituições religiosas. E me saí muito bem, porque o pessoal gostou e achou muito interessante. Depois de mim falou o reverendo
Adilino José, da Igreja Presbiteriana, uma pessoa maravilhosa, falou brilhantemente sobre o quê? Sobre o bom samaritano, mostrando que aquele que socorreu e que foi o exemplo de Jesus para o amor ao próximo, foi um samaritano, aquele que não era tido pela sociedade como um homem de bem, mas era um homem de bem, e foi ele que viu no indivíduo caído o próximo, o semelhante. Então vejam que a oração, o amor, independe de rótulo. E é isso que nós devemos desenvolver. A diferença do Espiritismo é que ele mostra e estimula esse amor e essa compreensão pelas regras naturais, sem milagres, sem superstições, sem necessidade de ritualísticas, sem necessidade de alegorias. Não, mostra a realidade científica, a realidade sensata, para que nós todos atinjamos esse ideal de confraternização, de união e de amor ao próximo. Então, seja numa missa, num culto, seja em qualquer tipo de manifestação rotulada de religiosa, o que importa são as vibrações e os sentimentos que dali são emitidos. Pode ser um grupo de ateus que se reúne para vibrar positivamente em favor de alguém, será recebida essa vibração de amor e de paz com todo carinho em qualquer parte do universo que a pessoa se encontre. Bom, e nós temos aqui um questionamento, você até já respondeu um pouco, do Pedro Paulo do Prado, que pergunta: os sofrimentos na Terra não são provenientes das políticas mal aplicadas? Se são, a responsabilidade do sofrimento seria dos homens e não de Deus, não acham? Claro, a responsabilidade do sofrimento é do erro, da malversação do dinheiro público, é toda a desgraça que o homem causa sobre o planeta. Mas por que o indivíduo está aqui sofrendo as consequências disso? É por negligência de Deus? Por acaso Deus não sabe que politicamente o mundo é injusto e mal administrado? Sabe. Mas se nesse mundo injusto e mal administrado pelos que comandam hoje e que serão comandados amanhã, o processo de sofrimento para a evolução é esse. Aqui não vem espíritos que já ultrapassaram o limite da faixa evolutiva desse planeta. Aqui vem espíritos como nós, que somos primários no mundo primário, aprendendo aquilo que se aprende numa escola primária, que é muito caracterizado, esse aprendizado na escola primária, pelo sofrimento. Então é claro que pelas políticas mal aplicadas, o sofrimento é gerado. Mas por quê? E Deus não está vendo isso? Deus não está criando os indivíduos na hora da concepção, segundo aqueles que só acreditam numa vida? Deus não estaria criando? Que a opção é essa: ou acredita numa vida ou na reencarnação. Tira a reencarnação e vem para uma vida. Deus que está criando agora, os que estão sendo concebidos agora, sabendo que é mal administrado o planeta, por que não manda esses filhos amados dele para os planetas onde a política é mais bem aplicada e a justiça é mais de acordo com a realidade? Por que não manda? É porque cada um que vai para o lugar que vai tem que passar pelo que está passando, como nós pelas escolas primárias. Vai sofrer as consequências do que já fez em outras vidas para evoluir, para continuar se aperfeiçoando. Se não for essa a hipótese, qual é a outra que vocês têm? Todo mundo para o inferno? Isso não é cristão, isso não é de amor ao próximo. Quem ama realmente jamais poderia admitir essa insensatez. Logo, jamais poderia atribuir isso a Deus. Porque se o cristianismo tem a tônica de mandar perdoar os inimigos, como nós vamos hipocritamente admitir que Deus está mandando os dele para o inferno eterno? Repensem isso e conheçam o Espiritismo. Bom, nós já estamos no finalzinho, vou mandar aqui um abraço para o Ronaldo Calvo, que nos ligou, parabenizando pelo programa. A Cleide, o seu marido, que eu encontrei essa semana chegando no consultório, ela me parou e falou um grande abraço para você. E no YouTube também destacar, mandar um abraço para o nosso telespectador Carlos Bagiston, né? Que é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e que mandou um abraço para a gente e disse que sempre que pode, assiste o nosso programa. Zé Manuel muito também bem. tem uns abraços. Um abração para vocês todos. Quero mandar um grande abraço, fraterno abraço, para o meu querido amigo Genilson Araújo, que fez aniversário essa semana. Genilson voa com meu filho, tem mais de 1000 horas de voo só com o meu filho, e ele é o repórter aéreo da Rádio Globo, da Bitem, da CBN, e faz um trabalho extraordinário. É o melhor e o maior repórter aéreo do Brasil, e eu posso até, Genilson, dizer que do mundo. Você é uma pessoa extraordinária. Um abraço também para a Adriana, para a tua esposa, para as tuas filhas, para as tuas crianças. Tudo de bom. E nós vamos marcar um encontro aqui como você quer para conversar com a gente. Um beijão para todos vocês. Um beijo muito também obrigado. Eu e a Valéria. A nossa querida Adirley, que também acabou de nos ligar, mandando um abraço para a gente.
para todos vocês que nos assistem, né, Zé Manuel? Que nos prestigiam com a sua atenção, no YouTube também a gente agradece e vamos continuar com a sua participação aí, divulgando a doutrina espírita, que é a nossa tarefa aqui no Terceira Revelação. E para vocês todos assistam todos os programas religiosos, analisem, pesquisem, estudem, não tenham medo de conhecer e façam as suas análises, as suas conclusões e tenham certeza de que fora da caridade é que não há salvação e não fora das religiões. Pensem nisso, uma boa semana e até a próxima. Até a próxima.